Afinal, você precisa entender de ciência para gostar de ficção científica? Por que eu estou trazendo essa pergunta hoje? Eu tenho feito nos últimos tempos, nas redes sociais, Facebook, Instagram, no meu canal, aqui no canal Terra Incógnita, no meu blog Prosa do Observatório, ó, link abaixo. Confiram o meu blog quando vocês puderem, estou postando muita coisa lá ultimamente. E eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo ano passado. Começo do ano passado, eu tinha estado na verdade, acho que foi em 2023, final de 2023. Eu tinha estado na Flip, estive lá na Casa Gueto do Eduardo Lacerda, lançando um livro, foi o 16, a minha coletânea de contos, que saiu pela Causa e Letras. Vou botar o link aqui abaixo para vocês também. Nessa época, esse lançamento foi muito legal, estar em Paraty é sempre maravilhoso, eu adoro Paraty. Não sei se volto esse ano lá, tá meio difícil, tá meio apertado de grana, mas se der eu vou tentar aparecer lá com o Torneio de Sombras. E foi em Paraty, nesse lançamento do meu livro, que eu reencontrei um casal de amigas minhas muito bacanas que eu não via fazia um tempo. Uma é poeta, a outra é dramaturga e diretora de teatro, e a dramaturga tinha acabado de escrever uma autobiografia. E aí a gente fez uma troca de livros, Eu peguei o livro dela e ela pegou o meu Back into USSR. Olha só, legal, Outro livro aí que estava vendendo também lá em Paraty, que da Patuá, do Eduardo Lacerda, e que foi finalista do Jabuti de romance de entretenimento em 2020. Foi a primeira vez que teve essa categoria nova, que contemplou ficção científica, fantasia, horror, policial, e eu fiquei lá entre os 10 finalistas, E aí, eu devorei o livro dela, eu adorei, gostei demais do livro dela, e ela leu também o Beck. Passados, não sei se um mês, 2 meses, ela me mandou uma mensagem muito bonita pelo WhatsApp para dizer o quanto ela tinha gostado do livro. Foi muito legal porque a gente trocou, elogios, porque eu adorei o livro dela também, foi até uma coisa engraçada, na autobiografia dela tem uma hora que ela, quando ela é jovem, ela vai morar em Londres, e aí ela fica hospedada num lugar onde eu fiquei hospedado pela primeira vez que eu estive em Londres, também na década de 90, alguns anos depois dela. E aí foi legal, eu falei, pô, cara, olha só que legal, a gente conheceu os mesmos lugares, que bacana, tal. Eu, pois é, que coincidência bacana, tal. E aí depois ela começou a falar do meu livro, falando como ela tinha gostado do livro, como tinha surpreendido ela, que ela não esperava que a história do livro fosse aquela, porque aí ela falou assim, pois é, porque eu tive muito medo, porque eu não leio ficção científica, e eu fiquei com muito medo de não entender o livro. Aí eu respondi, pô, mas você entendeu tudo que você falou, você gostou, as coisas que você apontou deixam muito claro que você gostou, que você entendeu o livro perfeitamente, não teve nenhum problema. Eu falei para ela, inclusive, eu faço questão sempre de escrever um livro que não seja opaco, que seja transparente, conta uma história que tem começo, meio e fim. Pode ser um pouco não linear às vezes, ok, mas você não precisa entender os códigos da ficção científica. E aí é que a coisa pega, pessoas que não conhecem ficção científica, isso eu tenho percebido cada vez mais, elas têm geralmente um argumento que elas consideram muito forte para não ler ficção científica. Eu não gosto de ciência, então eu não vou gostar de ficção científica. Então, como é que a gente faz para acabar com isso? Eu não sei como. Também tem uma outra amiga minha que um tempo atrás falou que achava que a ficção científica era uma coisa muito alienante, e aí eu falei que ela nunca poderia tratar de temas políticos. Eu falei, peraí, mas e Admirável Mundo Novo, e 1984, Fahrenheit 451, que são distopias, para usar um termo que não é novo, mas que está sendo muito usado agora para definir muitas obras de ficção científica. No caso desses três livros que eu citei agora, mais Laranja Mecânica, que eu traduzi. Aliás, o Admirável eu também traduzi numa edição comemorativa pela editora Globo, tem a edição de brochura é a tradução antiga e a edição de capa dura é a minha tradução. E assim, são clássicos da ficção científica, distópica, mas que você não tem nenhum problema de entender. Todas as pessoas que leem esse livro entendem do que se trata. Podem até, e aí não vou entrar nessa seara agora, podem até dizer assim, mas eu não concordo e não acho que seja ficção científica. Vocês estarão errados se argumentarem isso, mas não é o motivo da conversa aqui hoje. O motivo é a questão do código. Isso é importante, Então, quando você vai ler um livro policial, você sempre imagina que vai ter um crime. Você vai ler uma história de detetive, você imagina que, além do crime, que quase sempre é um assassinato, vai ter uma investigação
usando métodos dedutivos, né? E ao ler uma história, um romance histórico, você vai, evidentemente, imaginar que é uma história que se passa numa outra época, com riqueza de detalhes sobre a vida naquela época. Ao ler uma história de fantasia, você, primeiro momento, quem não lê fantasia, vai imaginar reis, castelos, dragões, batalhas com espadas e tal, que não é só, a fantasia não é só isso, está muito longe de ser isso, mas ok, faz parte, certo? Ficção científica também. Se eu perguntar para vocês agora que não conhecem ficção científica, o que vocês entendem por ficção científica? Muitos vão dizer, tem negócio, tem robô, né, espaçonave e tal. Estarão errados? De jeito nenhum. Estarão certíssimos. Mas a gente que entende de ficção científica sabe que isso é apenas a ponta do iceberg. Um iceberg gigantesco que engloba muitas outras facetas, né? Muitos subgêneros. Como eu já falei antes, acho que até no último vídeo, né? Você tem o cyberpunk, você tem o steampunk, atualmente você tem o afrofuturismo, o sertãopunk, o amazofuturismo, coisas também muito mais brasileiras. Você tem universos paralelos, né? Eu já dei o exemplo do Homem do Castelo Alto outro dia. Você tem space opera, né? Você tem impérios galácticos, no qual Duna era classificado, né? Hoje em dia a gente fala, Duna é space opera. Talvez possa ser, talvez, também não vou discutir isso agora. Né? Não era uma classificação mais antiga. Né? Existia um subgênero só de impérios galácticos, que eu acho muito legal, que eu acho que o Justiça Ancilar, por exemplo, oh, Deus, eu esqueci o nome da autora. Justiça Ancilar faz parte disso, né? Tem exploração espacial. Exploração espacial, você tem a Becky Chambers com as primeiras histórias dela, você tem a Red Mars, do King Stanley Robinson. Então você tem muitos gêneros, né? Você tem a Ursula Le Guin também, não é império, aí é outra coisa, sociedades galácticas, né? Que é o ciclo Heinrich. Você tem também a cultura de M. Banks. Então olha quanta riqueza, e é interessante que muitas vezes você não encaixa num subgênero só. A gente tem a mania de encaixar, eu também tenho essa mania. Mas a gente está sempre tentando aqui negociar um pouco essas leituras. O que eu acho que é inegociável, gente, é continuar achando que a ficção científica é uma coisa muito rígida e escrita na pedra, que só dá para curtir ficção científica se você tiver um conhecimento científico. Não é verdade. Esse conhecimento você vai ter ao longo de muitas leituras de ficção científica e, primeiramente, você vai... Né, como é que você vai entender o que é ficção científica ou não? Eu já falei também em outros lugares aqui. Primeiro de tudo, você tem que ver o que o autor diz, né? Se Octavia Butler dizia que fazia ficção científica, é ficção científica. As editoras que publicam lá fora e aqui são editoras de ficção científica. Então, no primeiro momento, você diz, bom, é ficção científica. Se depois você quiser subdividir, é outra história. Não tem problema. Mas não adianta dizer que não é, porque é. Né? Becky Chambers também. Ada Palmer, que tem uma sociedade futurista do século XXV que é impressionantemente bem escrita em termos de world building, mas tem uma linguagem pesada do século XVIII, que é proposital para a história e que pode tornar essa leitura muito difícil, mas eu gostaria muito de ver essa série da Ada Palmer publicada no Brasil. Ela também é uma historiadora, então isso é muito interessante. Notem que eu estou falando muito de autoras, né? Como volta e meia eu tenho falado aqui, vou continuar falando dessas autoras, porque é fundamental que vocês leiam autoras, leiam mulheres, lá fora e aqui. Né? Nikki Witter, aqui para falar um exemplo de Brasil, que escreve ficção steampunk de primeira, às vezes pós-apocalíptica, como Viajantes do Abismo, por exemplo, Guanabara Real também, que ela escreve, né? Com André Cordenonce e com Inés Tavares também, que eu recomendo fortemente. E, então você tem uma variedade muito grande, mas veja bem, de novo, vai ler uma história steampunk, você precisa conhecer sobre a cultura vitoriana, a cultura a vapor, no caso da Guanabara Real, a cultura do Rio de Janeiro, exatamente logo depois da abolição da escravatura e da criação da República. Não! Se você souber, pode ser mais interessante para você fruir melhor a leitura, mas se não souber, eles estão te garantindo uma leitura muito tranquila para você conhecer o Rio de Janeiro daquela época junto com eles. É o que eu faço também no Torneio de Sombras. Né? E no Torneio de Sombras eu pego a Inglaterra Vitoriana de 1888, faço uma descrição breve de coisas ali, falo muito sobre algumas coisas que aconteceram naquela época para contextualizar a história da minha personagem
também contextualizo coisas dentro da literatura de ficção da época. Então o livro mistura personagens que existiram no mundo real com personagens da ficção escrita naquela época, que é um conceito que dois autores a quem eu dedico o livro, Michael Moorcock e Alan Moore, fazem muito. Né? O Moorcock nas histórias do Campeão Eterno, né? Jerry Cornelius, né? Elric, Hawkmoon e outros, e Alan Moore na Liga Extraordinária, em particular, mas não só. Então, o que eu gostaria de falar aqui para a gente fechar não precisa ler ciência, não precisa ser cientista, não precisa curtir ciência para ler ficção científica. A ficção científica é um mega gênero, para usarmos a definição de Damian Broderick, escritor e pesquisador de ficção científica. E outra coisa que eu faço questão de citar aqui para fechar, embora no vídeo eu fale pouco de teoria, eu sempre embaso o que eu falo no pensamento teórico. Tá? Isso não torna o meu pensamento chato nem autoritário. Torna o pensamento de alguém que conhece, sabe do que está falando. A gente começa como leitor, como fã, depois começa a se interessar mais, quer entender como é que funciona a história do gênero, foi o meu caso, e comecei a ler historiadores do gênero, até hoje eu leio muito, e por isso eu me considero mais do que capacitado para falar sobre esse assunto. Né? De vez em quando vemos colegas fazendo comentários, que eu agradeço muito a gentileza dos comentários, que a maioria dos comentários são gentis, são educados, isso é fundamental para a gente ter um diálogo, mas quando eu falo aqui, eu não estou batendo no martelo e dizendo autoritariamente para vocês que eu estou certo porque eu inventei essas coisas. Não. Eu digo para vocês que eu estava rebatendo a ficção científica porque ela própria dizia que era ficção científica. Né? Todo mundo ao redor, fãs, amigos, não conhecia o Octavia Butler, infelizmente, mas eu morei em Seattle um tempo e conheço muita gente que conheceu o Octavia Butler pessoalmente. Então todo mundo tranquilo para dizer que era ficção científica da melhor qualidade, sem sombra de dúvida, e que tudo bem, entendeu? Então assim, quando eu falo, eu costumo falar embasado, tá? Então é isso. Vocês podem não concordar, tudo bem, mas se forem tentar discutir comigo, argumentar, tragam também um embasamento, né? Não é só tipo, eu acho, então, eu inventei uma teoria que diz, porque eu sei que eu penso muito, que eu estudo, tá? Não, tá bom, mas ok. Eu tenho também umas ideias e teorias sobre as quais eu pretendo falar mais adiante. Estou publicando artigos científicos sobre isso, em particular um conceito que eu criei chamado utopia logística, né? Que eu estou batalhando para tornar mais claro e mais legível para os leitores. Por enquanto está na fase de artigos acadêmicos, de pesquisa, já publiquei vários lá fora e aqui. Talvez venha um livro aí para ano que vem, né? Aguardem. Mas eu também estou escrevendo, vou botar de novo aqui o link pelo menos do primeiro post, uma breve história da ficção científica no meu blog Prosa do Observatório. Nesse blog, eu decidi começar a escrever isso, me preparando para o ano que vem, que vai ser o ano de comemoração do centenário do gênero ficção científica, do termo ficção científica e da sua gênese como produto mercadológico, né, como gênero mercadológico, que surge para vender revista, para vender livro, que depois rapidamente foi para o cinema, para a televisão, quadrinhos e hoje no streaming, e está cada vez mais vivo e impressionante. Espero que vocês tenham gostado dessa minha fala. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.